investe suor, dinheiro. Imaginemos o seguinte cenário. A pessoa vai lá, investe suor, dinheiro, todo o tempo dela numa empresa, e aí, apenas um ano depois de abrir, ela precisa fechar as portas. Nossa, é pesado. Para a imensa maioria das pessoas, isso seria um atestado de fracasso devastador, né? Com certeza, é aquele tipo de golpe que destrói a autoconfiança por anos. Mas o grupo de homens que nós estamos estudando hoje, eles enxergam isso de um jeito completamente diferente. É uma virada de perspectiva radical, sabe? E o que torna essa visão tão intrigante é que ela não vem de um manual corporativo engessado, Aham. nem daquelas palestras motivacionais genéricas de palco. Ela nasce de trincheiras reais, de experiências que foram testadas no limite da pressão do dia a dia. Exatamente por isso nós vamos fazer esse mergulho profundo hoje. Nós temos em mãos as anotações detalhadas de uma reunião de mentoria muito peculiar. Muito peculiar mesmo. Sim. Ela aconteceu no dia 16 de março de 2026. E o nosso objetivo com essa análise aprofundada é extrair a essência desse encontro. Tentar entender como eles operam, né? Isso. Como eles combatem a dúvida, como constroem uma disciplina inabalável e, acima de tudo, como eles encontram um propósito no meio do caos. Que é a parte mais difícil. Total. O material todo orbita em torno de um projeto ou um grupo que é identificado como Meu Casal. E eles misturam princípios espirituais bem profundos, táticas de produtividade quase cirúrgicas e uma mentalidade de sobrevivência bem militar. E antes da gente entrar nessas táticas pesadas, é fundamental entender o ecossistema dessa reunião. Porque não era um bando de desconhecidos trocando cartões de visita numa sala. Ah, o clima era outro. Havia um senso de fraternidade ali que é palpável logo de cara. Nas anotações, o encontro começou com uma oração conduzida por um dos membros, o Matheus Bordoni. Aham. E isso já estabelece um tom de gratidão e interdependência muito forte. Tem um detalhe na abertura que ilustra isso perfeitamente. O líder do encontro faz questão de honrar publicamente um dos presentes, o Isaac. Essa história do Isaac é fantástica. É incrível, né? Acontece que esse líder estava no meio de um caos, fazendo uma mudança de casa. E o Isaac foi até lá ajudar a carregar caixas. Sujar as mãos mesmo. Exato. E o detalhe que muda tudo é que era o dia do aniversário do próprio Isaac. Caramba! Pois é, ele tirou tempo de uma data familiar super importante para ajudar um parceiro. Isso define o nível de comprometimento de quem estava sentando naquela sala. É o tipo de atitude que legitima tudo que ia ser discutido mais horas seguintes, sabe? Com certeza. Para quem nos ouve agora e busca ferramentas reais de crescimento, olha, essa não é só mais uma aula sobre gestão de tempo. É uma dissecação de como manter a sanidade e o foco quando a nossa própria mente tenta nos sabotar. Ou quando o ambiente inteiro tenta fazer isso, né? Então, vamos desempacotar isso tudo. A reunião ataca logo de cara o que eles consideram o vírus mais letal para o crescimento humano. A dúvida. A dúvida. O líder argumenta que a dúvida enfraquece a mente e pavimenta o caminho para a desistência, seja na jornada espiritual com Cristo ou, sei lá, na construção de um negócio. Ela age de forma silenciosa. Eu gosto de visualizar a dúvida como aquele aplicativo mal otimizado rodando em segundo plano no celular, sabe? Nossa, sim, sugando a bateria. Exato. A gente não está com a tela dele aberta, não estamos interagindo com o aplicativo. Mas ele está lá atrás, drenando a bateria, consumindo memória RAM, até que o aparelho esquenta e desliga do nada. Essa analogia é perfeita, porque ilustra muito bem esse custo cognitivo invisível. E o que o líder dessa mentoria fez para combater isso é fascinante. Ele não tentou criar uma bolha de positividade tóxica. De jeito nenhum. Ele foi para o caminho oposto. Totalmente oposto. Ele testou propositalmente a convicção do grupo. Ele começou a fazer um monte de perguntas difíceis sobre desistir, sabe? Criando um atrito intencional bem ali na sala. Mas espera aí. Por que o mentor faria isso? O papel dele não deveria ser encorajar o pessoal? Em teoria, sim. Por que colocar os liderados contra a parede e fazer perguntas sobre jogar a toalha? Isso não corre o risco de plantar a semente da desistência na cabeça deles? Eu fico pensando nisso. Parece muito contraintuitivo. Mas a psicologia por trás dessa atitude é a de uma vacina. Uma vacina? Como assim? Pensa bem, uma vacina é essencialmente a introdução de uma versão controlada de um vírus, né? Para que o seu sistema imunológico crie anticorpos.
ele estava vacinando o grupo contra a fragilidade. Ah, entendi. Uma exposição controlada ao problema. Exato. O argumento dele é que as adversidades da vida e o que eles chamam espiritualmente de o inimigo sempre vão usar a dúvida. Eles vão usar isso para corroer até as convicções mais firmes. Faz muito sentido. E ele compara a resistência mental necessária para vencer isso ao rigor de um treinamento militar. Se ele não os testar num ambiente seguro ali na sala, o mundo real vai esmagá-los lá fora. É o treinamento com munição de festinha antes de ir para a guerra de verdade. Uhum. E tem um exemplo doméstico compartilhado por ele nas notas que me chamou muita atenção. Qual deles? Aquele envolvendo a esposa dele, a Laura. Ele conta que ela tinha acabado de concluir uma tarefa e feito isso perfeitamente. Ah, sim, lembro dessa parte. Mas pelo simples fato de ele ter repetido uma pergunta, questionando se ela tinha certeza sobre um detalhe do que tinha acabado de fazer, ela começou a duvidar de si mesma. Imediatamente. É assustador notar como a nossa confiança pode desmoronar assim, apenas porque alguém levanta uma sobrancelha ou faz uma pergunta num tom um pouquinho diferente. Exatamente. A dúvida paralisa a ação. E é por causa dessa paralisia que o material defende uma tese que, à primeira vista, soa bem polêmica. Bastante polêmica, eu diria. A tese de que uma decisão errada, mas tomada com convicção absoluta, ainda pode ser consertada no meio do caminho. Mas a falta de convicção destrói qualquer chance de sucesso. Olha, eu confesso que tenho um problema com essa ideia, É natural ter resistência a isso. porque como assim avançar com convicção na direção errada é melhor do que parar e analisar? Isso não é apenas ser teimosamente cego, Entendo o seu ponto. porque se eu bater o meu carro a 100 km por hora com muita convicção, não me parece uma boa estratégia, sabe? Essa é uma crítica justíssima, mas a gente precisa analisar o mecanismo do movimento que ele está propondo. Não se trata de fechar os olhos e acelerar em direção ao precipício. Tá, e se trata do que então? Trata-se de entender a física da inércia. Pensa num navio de grande porte no oceano. Se ele está com os motores desligados, totalmente à deriva, o capitão pode girar o leme o quanto ele quiser. O navio não vai mudar de direção. Porque ele está parado. Isso. O leme só funciona se houver fluxo de água passando por ele. Ou seja, se houver momento, se houver velocidade. O que o mentor defende é que a convicção gera o movimento necessário para que possamos ajustar a rota. Ah, caiu a ficha agora. A água precisa passar pelo leme. Uma mente paralisada pela dúvida sequer sai do lugar para descobrir se a rota estava certa ou errada. Não é isso? Exatamente essa a lógica. Mas isso nos leva à próxima grande questão do encontro. Se a gente precisa de movimento constante, como garantir que o nosso navio não acabe indo parar no meio de um furacão? É aí que entra o sistema de navegação deles. Perfeito. E o material introduz aquele conceito que eles chamam de 00. O 00 é a fundação de tudo para esse grupo. Na hierarquia de valores deles, a vida espiritual é a prioridade suprema. É o marco inicial absoluto. Antes de qualquer outra coisa. Obrigatoriamente antes do intelecto, antes do cuidado físico e antes da gestão emocional. É a base operacional que permite reagir a qualquer crise de forma mais equilibrada. Mas vamos trazer isso para a realidade nua e crua de quem está tentando equilibrar 80 horas de trabalho por semana. Sim, com boletos acumulando, filhos para criar, dizer que a vida espiritual é o 00, a prioridade absoluta, isso não soa como um luxo meio impraticável? Como assim? Tipo, num dia de caos corporativo, a pessoa precisa resolver o problema no intelecto ou na ação física. Ela não pode simplesmente sentar, fechar os olhos e meditar enquanto a empresa pega fogo. Essa é a armadilha clássica na qual muita gente cai ao interpretar esse conceito, sabe? Sério? Sim. O 00 não significa passar 10 horas do dia isolado no topo de uma montanha orando enquanto o mundo desaba lá embaixo. Não é sobre quantidade extrema de tempo exclusivo. Tá, então como é que funciona na prática? Vamos pensar no 00 como a arquitetura do sistema operacional de um computador, tipo Windows ou macOS. Ok. O sistema operacional não ocupa toda a tela. Nós nem pensamos nele enquanto estamos usando o editor de texto ou navegando na internet, né? Ele roda em background. Exato. Mas é ele que gerencia a memória, a temperatura e todos os processos ocultos. Se esse sistema estiver corrompido,
O aplicativo de trabalho mais brilhante vai travar bem na hora que você mais precisa. Nossa, faz muito sentido. A constância espiritual é o que dita a estabilidade do sistema para eles, então. Perfeito. Ela reduz os picos de desespero e diminui os erros de percurso, que geralmente são causados pelo pânico emocional. É uma ancoragem invisível, mas totalmente estrutural. E para garantir que esse sistema operacional não seja desinstalado no meio da correria, eles usam uma ferramenta muito terrena. A famosa agenda. A agenda. Só que, lendo as notas da reunião, fica claro que não estamos falando daquela agenda fofa de papelaria, onde a gente anota a consulta no dentista ou a lista de compras. De jeito nenhum. Eles tratam a agenda como um escudo pesado contra o mundo. Uma muralha literal contra as distrações. Aham. O mentor aborda um sintoma gravíssimo da nossa sociedade moderna durante a reunião: a busca incessante por dopamina barata. Esse é o mal do século. Total. Aquele ato de ficar rolando o feed de uma rede social infinitamente, pulando de um estímulo raso para outro. A agenda, nesse contexto deles, serve justamente para bloquear essa compulsão. E ela não bloqueia deixando espaços vazios. Ela deve prever blocos de tempo não apenas para reuniões de trabalho, mas intencionalmente para Deus, para leitura, para investir em relacionamentos estratégicos. E para ações táticas urgentes também, né? Como a prospecção de novos negócios. Exato! É a materialização daquele sistema operacional, o 00, no mundo físico e palpável. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Por quê? Porque ter uma agenda toda estruturada e colorida é o paraíso na teoria. Mas, e quando chega a terça-feira de manhã, o caos impera e nós não conseguimos cumprir a primeira tarefa do dia. Aí o planejamento vai por água abaixo na cabeça de muita gente. É aí que entra o conselho implacável do líder sobre a diferença entre perfeccionismo e progressão. Essa parte é brilhante. Ele diz, com todas as letras: a excelência nunca surge de ações aleatórias. Ela vem depois da constância. Essa linha é de uma sabedoria tremenda, porque o perfeccionismo é, na verdade, uma forma muito bem disfarçada de vaidade. Vaidade? Como assim? É uma vaidade que leva direto à procrastinação. A lógica é, se eu não posso fazer perfeitamente, então eu não faço nada. Para não arranhar o meu próprio ego. Caramba. Pior que é verdade. O que o mentor instila no grupo é que fazer um mínimo absoluto naqueles dias terríveis é parte essencial da vitória. Não é um fracasso entregar pouco num dia ruim, é só uma forma de manter a chama acesa. Nós podemos imaginar isso como o GPS do carro. Boa analogia. Tipo, quando a gente erra uma saída na rodovia, o GPS não bloqueia a tela, ele não começa a xingar o motorista, nem diz que a viagem acabou e manda você voltar para casa. Ele só diz recalculando, né? Exatamente. Ele processa a informação e, em 1 segundo, recalcula a rota silenciosamente. E o grupo trata a falha diária dessa exata forma. É muito libertador pensar assim. Não lê o capítulo previsto do livro hoje. Não precisa se martirizar, rasgar a agenda ou desistir do hábito da leitura. Apenas recalcule a rota e retome a leitura amanhã. E, por falar em leitura, a engenharia por trás dos hábitos de estudo desse grupo é extremamente intencional. Não é ler por ler. Não, eles não abrem um livro de forma aleatória em qualquer horário. O orador compartilha que a dieta literária dele é dividida de forma muito estratégica. Como ele faz? Pela manhã, livros de performance, técnicos ou de negócios. Mas à noite, o cardápio muda obrigatoriamente para leitura espiritual. Eu achei isso curioso. Por que não ler sobre estratégia de negócios antes de dormir? Não seria bom deitar com ideia sobre como resolver o problema da empresa no dia seguinte? Nossa, isso seria um desastre absoluto para a recuperação mental dele. Por quê? Porque quando lemos sobre performance ou resolução de problemas, nosso cérebro passa a operar em ondas beta, que são ondas de alerta, de análise e de alta frequência. O corpo entende que é hora de trabalhar. Exato. Ele entende que é hora de agir e pode até liberar pequenos picos de cortisol, que é o hormônio do estresse. Ler esse tipo de coisa à noite simplesmente sabota o seu sono. Faz todo sentido do ponto de vista fisiológico. Já a leitura espiritual foca na contemplação, na fé e no distanciamento dos problemas materiais. Isso ajuda a desacelerar a frequência cerebral para ondas alfa ou até teta. Que é um estado de relaxamento. Sim, ativando o sistema nervoso parasimpático. É a sinalização química para o seu corpo de que a guerra acabou por hoje.
e que ele pode finalmente descansar e se regenerar. É literalmente programar o hardware do próprio cérebro usando palavras. E a retenção de todo esse conhecimento também não é deixada ao acaso. Eles têm um método para isso também, né? Sim, o material cita que eles usam múltiplos sentidos para gravar o aprendizado. Eles assistem, ouvem, leem, grifam e a etapa mais dolorosa e eficaz de todas: Ensinar. ensinar o conteúdo a outra pessoa. Há até a menção de um livro sobre obediência que o palestrante ganhou de presente de um tal Pastor Júnior. A regra é que o conhecimento precisa circular. O que não circula apodrece. Essa fluidez do conhecimento nos leva direto de volta àquele cenário com o qual nós abrimos a análise de hoje. O cenário da empresa fechando. Isso mesmo, a forma como eles encaram as quedas, o palestrante expõe a sua própria vulnerabilidade ali na reunião ao relatar o encerramento de um negócio em apenas um ano. E a recusa dele em adotar o papel de vítima é o que consolida toda essa mentalidade. E olha que o vitimismo seria o caminho mais confortável ali. O mais fácil, sem dúvida. Ele podia dizer que a economia estava ruim, que o mercado não estava pronto para a ideia dele, que os sócios não ajudaram. As desculpas são infinitas. Nós somos ótimos em inventar desculpas. Mas ele transforma o que seria uma autópsia de um fracasso em combustível. A lógica compartilhada ali é muito poderosa. Se o alvo de vida é Cristo e as dores são entregues a um propósito maior, aquela falência não foi um erro de cálculo divino. De forma alguma. Aquela dor se torna matéria-prima para forjar empatia e autoridade. A cicatriz dele hoje é um mapa de sobrevivência para liderar alguém que vai quebrar a própria empresa amanhã, sabe? É um conceito de que o sofrimento sem sentido destrói, mas o sofrimento com propósito constrói um líder de verdade. E ao chegarmos a esse ponto da análise das anotações, a gente percebe uma mudança de paradigma bem importante no encontro. O foco muda um pouco. Até agora, nós detalhamos a agenda, a leitura, o foco, a mente, mas tudo no âmbito singular, né? O indivíduo contra o mundo, a minha agenda, a minha leitura. Resiliência totalmente solitária é um mito. A verdadeira excelência exige parceria. E eles chamam isso de Kanga. Kanga, um termo que transborda aquela atmosfera militar do encontro que a gente comentou. Sim, vem direto do militarismo. O Kanga é aquele parceiro inseparável de trincheira. Eu gosto de visualizar isso como uma cena bem clássica de academia. Imaginemos alguém deitado naquele banco de supino, levantando uma barra com, 100 quilos de ferro. O Kanga é o famoso spotter. O parceiro de treino. Isso. Aquela pessoa que fica em pé, logo atrás da barra, só acompanhando o movimento. E vale muito a pena destrinchar essa imagem do spotter. Vamos lá. Porque se o spotter fizer o esforço de levantar os 100 quilos pelo parceiro, ele não está ajudando. Ele está atrapalhando o treino. Ele está roubando o treino do outro e impedindo que os músculos do parceiro cresçam e se fortaleçam. O verdadeiro Kanga não resolve os problemas por ninguém. Qual é o papel dele, então? A função dele é apenas colocar as mãos debaixo da barra, caso os braços do parceiro comecem a tremer muito e o peso ameaçar esmagar o peito dele. Ele fornece os 5% de força extra necessários para evitar a tragédia, seja emocional ou profissional. Mas, se a gente for ser honesto, esse tipo de parceria é incrivelmente raro hoje em dia. Muito rara. A maioria dos relacionamentos profissionais acaba virando uma via de mão única. Então, como mentor, o meu casal garante que esses Kangas não se tornem apenas âncoras emocionais, sugando a energia de quem está prosperando no grupo. É aí que entra a inteligência da gestão de grupo dele. E foi uma jogada muito esperta. O que ele fez? A lição de casa obrigatória, que tinha prazo até quinta-feira, era que todos preenchessem uma planilha compartilhada. Eles tiveram que catalogar detalhadamente os seus serviços, os seus produtos e as suas formações acadêmicas ou técnicas. Uma espécie de inventário de habilidades. Isso. E o brilhantismo está na ordem dos fatores. O mentor exigiu esse mapeamento rigoroso antes de formar as duplas de Kangas. Ah, peguei a visão. Pegou? Sim. Não dá para unir duas pessoas só com base em afinidade, ou porque torcem para o mesmo time de futebol. Ao forçar esse mapeamento, ele garante que a parceria seja assimétrica em termos de necessidade, mas simétrica em valor. Exatamente isso. Tipo, eu te ajudo com a minha expertise forte em vendas, que é o que você precisa, e você me ajuda com a sua visão estratégica de processos, que é onde eu sou fraco. Precisamente. Homens com pesadas responsabilidades não têm tempo para relações puramente assistencialistas nesse nível de execução.
Os nomes listados no documento, como Augusto Lima, Leonardo Leves e Melo Marzo, não estão ali apenas como ouvintes passivos. Eles são peças ativas, eles representam peças ativas dentro de uma engrenagem onde o valor circula de forma robusta e complementar. O Kanga é, acima de tudo, um aliado de competência e não só de tapinha nas costas. E toda essa infraestrutura de apoio mútuo deságua numa conclusão extremamente impactante sobre o ato de desistir. É uma pedrada. O palestrante, refletindo sobre a sua própria trajetória na faixa ali dos 36, 37 anos, revela que precisou recomeçar do zero diversas vezes. Foram vários tropeços. Mas ele frisa que a ideia de jogar tudo pro alto nunca foi uma opção real. E o motivo não é a manutenção do próprio ego ou teimosia. Ele expõe uma verdade incômoda para muita gente. Qual? A de que desistir é um ato profundamente egoísta. E essa é a mudança gravitacional do propósito de tudo que eles conversaram. Quando a pessoa entende que a própria desistência vai atrasar a vida, os sonhos e o conforto daqueles que ela ama e honra, o jogo muda de figura completamente. O peso é outro. O cansaço deixa de ser justificativa porque a luta não pertence mais apenas a ela. Faz todo sentido. E é até poético, de certa forma, que um encontro permeado por tantas táticas de guerra, planilhas de Excel, metas e agendas, culmine em um encerramento tão dependente de algo invisível. O encontro não termina com uma meta financeira, né? Não. O registro aponta que eles finalizaram com uma oração contundente, clamando por uma sabedoria que foge ao intelecto humano puramente racional, buscando discernimento por meio do Espírito Santo e proteção contra as artimanhas inimigas que, como vimos lá no início, operam justamente por meio daquela dúvida inicial. Se nós pudéssemos juntar todas as peças desse quebra-cabeça que foi a reunião do dia 16 de março, o panorama que se forma é de um sistema de defesa quase impenetrável. É um ecossistema completo. Nós entendemos como a dúvida atua silenciosamente na surtina, drenando a energia cognitiva e forçando a estagnação. Vimos como a implementação do 00 e o rigor inflexível da agenda servem como a bússola e o escudo contra essa hiperestimulação da nossa era. Discutimos também como abraçar a constância, mesmo naqueles dias em que entregamos apenas o mínimo viável, é o verdadeiro antídoto contra a vaidade do perfeccionismo. E, por fim, constatamos que o Kanga é aquele seguro de vida emocional que garante que nenhum desafio gigantesco seja enfrentado de forma isolada. Em essência, um tratado de como não apenas sobreviver às pressões da vida adulta, mas como se fortalecer a cada pancada, usando a dor como matéria-prima e a comunidade como alavanca. Sem dúvida. E isso nos deixa com um questionamento final. Algo para quem nos ouve levar para o travesseiro hoje e mastigar ao longo dos próximos dias. O que seria? Nós vivemos em uma sociedade que é, ironicamente, a mais hiperconectada de toda a história humana, mas também a mais mergulhada na solidão. Infelizmente. Nós cultuamos muito a independência absoluta. Aquele mito do eu faço sozinho ou eu não preciso de ninguém. Mas, diante de tudo que nós aprendemos com esses homens hoje, o que aconteceria se nós tivéssemos a coragem e a humildade de abandonar esse orgulho e fôssemos buscar intencionalmente um Kanga para as nossas próprias vidas? É uma excelente provocação. Quem seria essa pessoa ao nosso redor com coragem, integridade e competência suficientes para olhar nos nossos olhos e corrigir a nossa rota com firmeza, exatamente no segundo em que aquele velho aplicativo da dúvida tentasse paralisar os nossos passos? Vale a reflexão. Fica o convite para essa reflexão profunda. Muito obrigado pela companhia incrível nesta análise de hoje. O privilégio foi todo meu. Que essas lições ecoem por muito tempo. Até o nosso próximo encontro.